Outra questão é a relação com o orçamento. É muito importante que minha EAP, né, nós vamos estudar EAP aqui com mais detalhe, mas EAP é basicamente essa divisão de serviços aqui do meu planejamento, como por exemplo, estrutura, alvenaria, contrapiso, impermeabilização. É importante que o meu planejamento aqui ele esteja alinhado com o orçamento, porque quando eu for fazer a medição da obra, por exemplo, é muito mais fácil eu for fazer a medição da obra, eu ter aqui um item lá na medição da obra, no orçamento, chamado impermeabilização. Por quê? Porque quando no planejamento for executada essa impermeabilização, eu vou conseguir linkar com o orçamento os valores desse serviço. Assim como, por exemplo, estrutura, eu tenho o item estrutura e no orçamento eu vou ter o item estrutura. Então eu sei qual é o valor desses pacotes de serviço. Então é importante que o planejamento ele tenha uma linguagem de EAP aqui bem semelhante ao que for o orçamento, para quando for executar a medição da obra, facilitar na divisão de pacotes relacionada ao custo. Outra importância que o planejamento traz é a otimização da alocação dos recursos. Aqui você vê uma planilha de recursos com os recursos disponíveis para a nossa obra, como pedreiro, servente, carpinteiro, ajudante de carpinteiro, ferreiro. E aqui embaixo você vê um gráfico de recursos, um histograma. Esse gráfico abaixo, ele mostra o recurso pedreiro. Onde está vermelho quer dizer que eu necessitaria de 2 pedreiros. Veja aqui no gráfico, 2 pedreiros. Nesse momento da obra, terça, quarta, quinta e sexta de novembro, aqui a partir do dia 26, eu necessitaria de ter 2 pedreiros, mas eu só tenho disponível aqui, na minha planilha de recursos, um pedreiro. O que acontece? Aqui, um dos serviços vai atrasar, porque aí ele está super alocado. Então, quando eu tenho um planejamento da obra, eu consigo perceber isso aqui, e aí eu coloco um pedreiro a mais, ou então deixo a execução desse serviço em um tempo maior, para não aumentar a equipe. O planejamento da obra ele também é importante para tomar uma referência para o acompanhamento e também padronização. Quando eu tenho um planejamento da obra, fica melhor de eu controlar a execução da minha obra. Como, por exemplo, eu tenho aqui algumas atividades, como fundação. Dentro de fundação, eu tenho a forma da fundação, a armadura e o concreto. A forma tem 5 dias, a armadura tem 5 dias e o concreto tem 1 dia. Contudo, eu tenho aqui atividades que serão executadas, né? Se fosse uma sequência da outra, seriam aqui 5 mais 5, 10 mais 1, 11 dias. Só que o que é que o meu gráfico mostra? Ele mostra que eu inicio a armadura, depois eu inicio a forma e por fim eu estou iniciando aqui a concretagem da fundação. Quando minha forma tiver por completo, né, a forma lá da minha fundação e a armadura também completa eu posso concretar. Então aqui eu consigo com esses gráficos controlar melhor a minha obra, acompanhar. Por quê? Porque eu sei quais são as etapas, né? Eu consigo fazer uma gestão à vista, deixar esse planejamento exposto para entender quais são as etapas e facilitar no acompanhamento, bem como na padronização da execução. Então se eu estou executando uma obra nesse estilo e aí eu vou executar outra obra que tem a mesma metodologia construtiva, eu já tenho um padrão que eu criei do meu planejamento que eu posso utilizar para todas as obras, o que vai facilitar relacionado às equipes que irão trabalhar e o acompanhamento. Ele também é uma referência para metas. Por exemplo, eu tenho aqui uma planilha de metas, né? Aqui, você vai ver essa linha vermelha representa o dia da medição. Então, nesse dia aqui, que vai ser medido a minha obra, medir todos os serviços que foram executados, eu tenho que estar aqui, por exemplo, com instalações hidrossanitárias a 100%, instalações hidrossanitárias do segundo pavimento a 40%, alvenaria do terceiro pavimento 40%, alvenaria do primeiro pavimento 100%. Então, no dia que eu for medir a minha obra, eu tenho que estar, no mínimo, com essas porcentagens concluídas dessas atividades. O que acontece? Se eu não tiver um planejamento desse, eu não tenho uma referência para metas. Eu vou fazer minha medição e vou dizer, eu quero estar com tantas atividades com a porcentagem concluída X, Y e Z, mas na realidade vai ser, digamos, um chute, porque você não tem como prever sem um planejamento eficaz, com a quantidade de dias,
né? Com o planejamento ele lhe diz exatamente quantos por cento tem que estar cada atividade. E aí você compara se bateu a meta ou não. E por fim, para terminar a importância do planejamento para a execução da obra, nós temos 3 itens, que são documentação e rastreabilidade. Quando você tem um planejamento e você faz o controle dessa obra e um acompanhamento, futuramente você vai saber quando é que foi executada cada atividade, quanto é que foi gasto de material, quanto é que foi o tempo de execução de cada serviço. Com isso você tem uma rastreabilidade. Isso vai lhe ajudar para planejamento de futuras obras, porque você já tem uma documentação de uma obra anterior que vai servir como base, né? De duração de serviços, de quantidade de equipe, de custo. Com isso você cria uma base de dados, né? E também a questão do profissionalismo. Quando você for fechar serviço, principalmente quem trabalha com pequenas e médias obras, quando você mostra o planejamento da obra, com esses gráficos que eu apresentei, com essas metas, com o planejamento dos serviços, com as etapas, você mostra um profissionalismo maior, o que vai fazer com que facilite você fechar mais contratos junto ao seu cliente, porque você trabalha com planejamento de obras e aí ele vai saber como é que a obra vai ser executada, cada etapa e também relacionada a quanto ele vai gastar em cada etapa. Se você perceber aqui, eu tenho um fluxo de caixa de uma determinada obra. Essa questão aqui do fluxo de caixa, ele mostra bem a questão do profissionalismo, dos dados extraídos, né, dos relatórios que você pode apresentar também com planejamento e controle da obra. Então, nas próximas aulas, agora nós vamos continuar estudando a parte do roteiro de planejamento da obra. Ou seja, qual é o passo a passo para você fazer o planejamento da sua obra? A gente tem a questão de um mito que se chama tocador de obras, né, que é muito comum em empresas supervalorizarem engenheiros que tradicionalmente têm essa postura de resolver problemas na obra devido à sua experiência já, mas sem ter um planejamento eficaz. Eles resolvem os problemas só com a experiência que já foi executada. Porém, com isso nós não conseguimos enxergar caminho crítico, não conseguimos enxergar superalocação de recursos, né? Depois que você implantar o planejamento nas suas obras, é muito importante também que você faça reuniões onde todos os envolvidos na execução dos serviços ou os líderes participem e aprovem esse planejamento. Quem são os envolvidos? São o engenheiro gestor, o técnico de edificações, o mestre da obra. Eles aprovem esse planejamento para que esse planejamento fique concordado entre todas as equipes e aí todos vão estar comprometidos com seguir o planejamento para bater as metas, tá bom? Então na próxima aula nós vamos estudar sobre o roteiro de planejamento de obras.